A sanha da mídia da direita não se cansa de atacar Lula, o seu governo, a sua filosofia, a sua lógica de trabalho, não cansa. Hoje nós vamos ver dois editoriais de O Globo mostrando exatamente essa forma torpe de agir, de criticar um governo que até o momento se mantém impecável. Aliás, até um tanto quanto liberal, sem se confrontar justamente com a lógica liberal que ainda predomina no país e predominará durante muito tempo, ninguém tem nenhuma dúvida quanto a isso. Então, na rapidinha das notícias de hoje, dia 13 de janeiro de 2024, nós vamos trabalhar sintética. Rapidamente, claro, como sempre, para que você possa nos acompanhar nas ideias, sem muito prejuízo do seu tempo, esses dois elementos, esses dois comentários de O Globo. Esses editoriais que mostram a natureza da mídia da direita no país. Mas, antes de prosseguirmos, nós vamos pedir a você, que está nos assistindo, que ajude o canal Visão Brasil a chegar a mais pessoas. Se você acredita no nosso trabalho, nos nossos comentários, na nossa colaboração, que é muito modesta, mas ajude a chegar a mais pessoas, para que a gente possa ajudar a esclarecer a população sobre as questões sociais, políticas do nosso país, que tende para a direita, a extrema-direita, desfavorecendo os programas, as pautas da maioria da população. Esta é uma forma de nós atuarmos para a transformação social e política do país. Claro, aqui como aquela famosa gotinha do colibri no incêndio da floresta, mas, quem sabe, pode ajudar alguns mais ou menos. Portanto, faça o seguinte, dê agora o seu like, assista o vídeo por inteiro, comente, compartilhe o vídeo, se inscreva se você ainda não se inscreveu no nosso canal, acione o sininho e depois clique em todas para receber as notificações do nosso canal. Ajude-nos, portanto, a nós que somos do campo progressista para a esquerda, a podermos ter voz nas redes sociais, porque a direita e a extrema-direita, com as suas mentiras, as suas canalices, predominam nestas redes. Trata-se, portanto, de uma luta de informação verdadeira, essencial. Observe, aqui no nosso canal nós mostramos notícias e fazemos comentários em cima das notícias, dos fatos que são mostrados na realidade, e não por ideias quaisquer que surjam na cabeça e invenções de coisas que não existem. Portanto, vamos passar agora aos comentários sobre os editoriais de O Globo. Vamos lá? Aí está o primeiro editorial, feito no dia 12 de janeiro de 2024, às 10 da manhã, ou da madrugada. Indicação de Lewandowski expõe contradição petista sobre Moro. Crítica à ida para o Ministério da Justiça após decisões judiciais sobre Lula e PT deveria valer para ambos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou ontem Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, como novo ministro da Justiça. Não houve surpresa, embora outros nomes tenham sido cogitados, o favoritismo de Lewandowski era conhecido. Não se pode dizer que ele não tenha qualificação ou não atenda aos requisitos do cargo, um dos mais desafiadores do governo, dada a crise na segurança que fustiga o país. Foi advogado, juiz, desembargador, assumiu uma cadeira no STF em 2006, indicado pelo próprio Lula, permanecendo até abril passado, quando se aposentou perto de completar 75 anos. E aqui vem uma descrição sobre o Lewandowski. Aí a parte fundamental é esta, mas é inegável que a escolha revela certa incoerência. Se Lewandowski, revisor do caso do Mensalão e autor de inúmeros votos favoráveis a Lula e ao PT no Supremo, pode integrar o ministério sem que isso seja prova de suspeição, qual o sentido de fazer tal acusação ao ex-juiz Sérgio Moro quando foi para o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro? Como enfatizou Merval Pereira em sua coluna no O Globo, embora tratada com naturalidade por petistas e aliados, a escolha de Lewandowski para a pasta se dá em contexto similar ao da ida de Moro para a equipe de Bolsonaro depois de julgar processos de Lula na Operação Lava Jato. E aqui fica o núcleo da consideração no editorial, com seu caráter que não podemos dizer outro senão como sórdido, ou como temos chamado de canalha. Porque se trata de botar numa mesma ordem de grandeza duas situações absolutamente separadas, visivelmente diferentes. O Sérgio Moro organizou toda uma armadura pseudo-jurídica para tirar Lula do jogo das eleições de 2018. Isso está claro, notório, já foi confirmado, o próprio STF e seus juízes já disseram dessa suspeição. Então, quando o Globo e o Merval Pereira, esse comentarista suspeitoso, direitista, que aprecia os laivos do bolsonarismo e do morismo e coisas que tal, quando dá apoio às opiniões de Merval, é claro que o editorial acompanha essa coisa canalha, sórdida, de fazer uma comparação indevida. Moro, repetimos, foi na direção de uma interdição de Lula num processo eleitoral. Lewandowski não fez isso com relação a Bolsonaro para que Lula concorresse às eleições com candidatos mais fracos. O que Lewandowski fez no STF sempre obedeceu à Constituição. Já se sabe que o Mensalão não foi aquilo exatamente que se falou e que vigorou na época da Lava Jato, que vigorou principalmente com o humorismo. Ora, eu quase digo com o humorismo, mas com o humorismo, a coisa do Moro e sua trupe lá do TRF4 são coisas diferentes. E quando o Globo faz a comparação, é óbvia a malevolência, a tentativa de sujar a composição do ministério de Lula e
a presença do Lewandowski, mais do que devida e qualificada, que dignifica o ministério de Lula no campo, principalmente da Justiça e da Segurança Pública, dando continuidade ao trabalho do Dino. É de uma sujeira, é de uma leviandade a toda prova, mas vindo do Globo e do Grupo Globo, o que esperar? Vamos agora para a segunda canalhada. Vamos lá? Aqui está. Endosso de Lula é agressão injusta a Israel. A acusação sul-africana por violação da Convenção do Genocídio é frágil e não condiz com a tradição brasileira. Também um editorial feito em 12 de janeiro de 2024, às 10 da madrugada. Não é interessante? Foi lastimável. O mesmo horário do outro editorial, não é? Ou seja, dois editoriais no mesmo dia, no mesmo horário, e pareados e visando a desgastar a imagem de Lula. Porque este comentário também é absolutamente estúpido. É um editorial, no mínimo, estúpido, para não dizer sórdido. Canalha. Foi lastimável a adesão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à petição apresentada pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça, em Haia, acusando Israel de ações e omissões de caráter genocida na guerra contra o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Ao atender ao pedido do embaixador palestino no Brasil, Lula viola a tradição de equilíbrio da diplomacia brasileira, banaliza uma acusação que só deveria ser feita com a maior parcimônia, em atitude que fortalece a vertente mais insidiosa do antissemitismo contemporâneo. Basta. Só este pedaço do editorial já mostra uma série de contradições, de defesa do sionismo internacional por parte do grupo O Globo, por meio do seu editorial. Sim, porque não há dúvida que o que está acontecendo na faixa de Gaza, com a ação de Netanyahu, com o governo de Israel, não se trata do povo israelense. Isso precisa ficar claro, não se trata de nada contra o povo de Israel, o israelense, o cidadão israelense, se trata de um governo nazifascista que se impõe, inclusive criando formas de não sair do poder, como Bolsonaro desejava aqui no Brasil, como Milei pretende na Argentina e outros em outros lugares do mundo, o Erdogan na Turquia, o outro na Hungria e por aí vai. Ou seja, são ditadores que se revestem de uma aparente democracia e fazem o que querem bem entendem, porque dentro de Israel, o povo, parte da população, parte da imprensa tem reclamado desta atuação criminosa de Netanyahu. Não se justifica esse tipo de morticínio, que nada tem a ver com ideologia política, nada tem a ver com ideias bíblicas. Se trata simplesmente da apropriação de um pedaço de terra muito importante que tem água, gás e petróleo. Tudo que Israel quer e pretende. E com isso, se precisa fazer um genocídio, vai argumentar que houve uma invasão do Hamas. E aí vai toda essa história que você e eu já conhecemos, está fartamente discutido na mídia. Então a posição do governo de Lula, junto com a África do Sul, e de outros países que venham aderir a esta condenação, é mais do que justa para que cesse este morticínio. Se trata praticamente hoje em Gaza de um campo de concentração, em que as pessoas estão sendo mortas, pessoas inocentes, hospitais destruídos, tudo destruído, para que Israel depois se aposse e ali possa transformar os que ainda restem dos palestinos em Gaza, os seus escravos, os seus servidores, gente mal paga que vai paulatinamente morrer, ou de fome, ou de miséria, ou de pobreza, como seja. Esse tipo de pensamento nazifascista já conhecemos muito bem. Então Lula acerta, e sim, tem que se posicionar. O Brasil tem que se posicionar como um país independente, que não fica beijando os pés do sionismo internacional para agradar ao sionismo internacional. Lula faz muito bem, aplausos para Lula. Portanto, quando mostramos para você que nos assiste, para o pessoal que nos acompanha, esses dois editoriais, ambos na mesma data, segundo está aí, vocês veem, no mesmo horário, mostra a natureza sórdida destes editoriais e do pensamento do Grupo Globo. Não, o Grupo Globo não é isolado. Acompanha esse tipo de pensamento, de ataque. O Grupo Estadão, o Grupo Folha de São Paulo, em parte, e outras mídias da direita que querem desgastar Lula, que é o grande político internacional, que é o grande estadista internacional, histórico, goste-se ou não. E Lula acerta. E esperamos que Lula, isto é, o desejo de nós da esquerda, mesmo não sendo lulistas, mesmo não tendo partido, mas de pessoas que querem que a sociedade caminhe para uma sociedade mais socializada, o caminho para o bem-estar social, nós pretendemos que Lula possa desafiar esta lógica torpe que predomina no Brasil e no planeta. Ou seja, de elites que acham que podem fazer tudo, que podem acabar com vidas, tudo para que se mantenham no poder, usufruindo da riqueza planetária no Brasil, da riqueza nacional, e os outros que lhes sejam escravos, que lhes sejam capachos. Lula, caminhe para o enfrentamento, é isso que nós precisamos. Muito bem, negocie, faça o que seja possível, isso faz parte da política, mas nunca para ceder à canalice que parte da direita canalha e a extrema-direita, que naturalmente é canalha, deseja que você se silencie, que você se submeta a este jogo perverso que tem predominado no Brasil e, claro, por que não, no planeta. Parabéns, Lula, pela decisão por Lewandowski, parabéns, Lula, pela decisão em ir contra o assassinato que Israel está promovendo em Gaza. Um abraço e até uma outra oportunidade.